Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciando então o nosso encontro virtual. Dessa maneira nós estamos interligados em nome de Jesus, né? Agradecendo a esse mestre que é o nosso modelo e guia, que é o nosso condutor e que nesse momento está segurando em nossas mãos, nos comandando e nos trazendo a esperança de dias melhores. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre dias melhores. Porque quando nós falamos os tempos são chegados ou os finais dos tempos, nós acreditamos que é uma calamidade que vai assolar a humanidade terrestre ou que vai acabar com o nosso planeta. E isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Na aula passada, nós estávamos falando sobre que o nosso universo, né, é um mecanismo incomensurável de inteligências. Então, aí justifica quando Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. E ainda ele diz, né, na sequência ele diz: então não fiquem preocupados, eu vou preparar lugar para todos. Então, veja só, haverá lugar para todos nós nessa imensa morada do Pai. E a busca por provas destas moradas é cada vez mais intensas, né, pelos principais laboratórios de pesquisa do nosso planeta. Então, eles também estão imbuídos de procurar essas outras habitações, porque é uma coisa que está cada dia mais se mostrando, é uma coisa que a ciência está abraçando cada vez mais como uma verdade e não como uma ficção. Mas nós temos algum empecilho ainda que faz com que nós não consigamos chegar nesse objetivo, né, que é a descoberta dessas novas moradas. Porque hoje, vamos colocar no nosso dia de hoje, se os nossos irmãos de outras moradas surgissem, será que nós estaríamos com os nossos braços abertos para recebê-los com amor ao próximo, como Jesus nos ensinou? Nós, a população, provavelmente que teríamos mais facilidade em recebê-los, sim, de braços abertos. Mas e os líderes, os grandes líderes das potências? Como será que eles seriam? Amistosos, hostis, reagiriam com agressividade? Porque existe ainda essa cultura, né, de como nós ainda vivemos nesse patamar de agressão. Então, nós achamos que todos aqueles que estejam nos procurando por alguma razão, principalmente para nos ajudar, também venham para nos agredir. Então, nossa evolução espiritual, ela tem que se elevar um pouquinho mais, né? Para que nós possamos ter essa experiência na sua real grandeza, né? Porque quando nós entendermos aquilo que Jesus falou, amai-vos uns aos outros, aí nós vamos estar de acordo com a lei do amor, com a diretriz maior de Jesus, porque Jesus nos ensina a amar-nos. Bom, cada ser inteligente do universo, ou cada individualidade, cada ser pensante, ele tem, cada um de nós temos a nossa cota de ação. Isto é, a contribuição com as leis divinas. Isso nós temos desde o momento em que nós fomos criados. Estando encarnado em qualquer um dos infinitos mundos, em qualquer patamar de elevação que esses mundos estejam, nós sempre teremos responsabilidade junto ao nosso Criador. Não importando, então, qual o grau desse mundo, que seja até um mundo mais primitivo, o mundo ainda em formação, cada um
que ali vai, cada espírito que ali é conduzido, ele vai ter essa cota junto ao Criador, né, na contribuição. Então, na criação do Criador, do nosso Pai, tudo se redunda na harmonia. Então, essa é a regência magistral de Deus. A população de espíritos na Terra, nós, né, já realizamos notáveis progressos. Então, hoje nós somos agraciados, nos dias atuais, com a tecnologia, né? A tecnologia nos permite, então, no dia a dia, conhecer melhor o nosso mundo, conhecer melhor o nosso sistema solar, e às vezes ir até um pouquinho além, mas não muito, né? Ainda é limitado essa nossa exploração, porque nos falta alguns componentes para que nós possamos realmente expandir toda a nossa capacidade. Então, esses componentes é a caridade, fraternidade e solidariedade. São 3 componentes importantíssimos para nós chegarmos a esse patamar. Segundo Kardec, ele disse que o homem não está mais vinculado às crenças e nem nas instituições do passado, que já foram ultrapassadas. Porque, de acordo com aquilo que nós evoluímos, que nós crescemos, nós deixamos para trás muitas lendas, muitas histórias que nós não compreendíamos mais por nos ter sido trazido, quer seja pelas igrejas, pelos escritos sagrados. Então nós aceitamos sem nem ao menos questionar. Então Kardec traz essa informação importante, que hoje nós não estamos mais vinculados a essas crenças, mas que ainda guardamos esses resquícios desses ensinamentos antiquados lá no fundo do nosso íntimo, né? A nossa memória ainda tem algumas informações cristalizadas de ensinamentos que trouxeram graves entraves para a nova sociedade humana ser implementada. Então nós sofremos um atraso, realmente nós sofremos, porque quando Jesus veio já para dar essa sequência assim, sabe? Estava na hora, então vamos. Mas daí, infelizmente, nós sofremos um retrocesso que ficou conhecido como a Idade das Trevas, onde nós tivemos, assim, um atraso, sim. A Gênese de Allan Kardec, ela foi escrita em 1868. Eu não sabia direito no vídeo passado, mas foi em 1868. E nesse tempo, Kardec já menciona que a humanidade estava entrando na fase viril, ou seja, saindo da fase juvenil e entrando na fase do amadurecimento. E isso é verdade, porque hoje nós não podemos mais alegar que nós somos inocentes, que nós não sabemos. Então, quando Allan Kardec falou isso, ele já estava sinalizando que a humanidade terrestre já estava pronta para produzir bons frutos, já tinha capacidade consciencial de produzir esses bons frutos. O movimento da chegada dos tempos é sempre constante para nós. Hoje, se nós analisarmos a nossa situação, nós veremos que existe uma nova ordem das coisas. E essa ordem que existe hoje, inclusive nos nossos momentos atuais, elas estão mudando de lugar. Elas estão mudando novamente o seu perfil. Então, novas ordens, ou uma nova ordem será estabelecida para a humanidade. Bom, quando nós... a lei do progresso, ela é inexorável e ela não pergunta, eu posso. Ela é como uma roda imensa que vai passando e passando. Então, essa lei do progresso, ela ajuda na nossa evolução
e também nesse movimento que a Terra faz. E hoje nós estamos, sim, numa era em que um mundo novo desponta, uma nova Terra. E aí muitos questionam, mas como nova Terra? Olha como nós nos encontramos quando não é guerra, quando não são explosões, quando não são ameaças de destruição em massa. Como que isso já é uma nova Terra? Nós somos, sim, uma nova civilização. A nossa mente, a nossa consciência já nos remete a um outro padrão. Então vejam, só dando um exemplo. Hoje, na nossa situação de retiro, de isolamento, nós temos assim solidariedade de coração, de pensamento, em oração. Nós pedimos pelos nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que foram mais atingidos por este momento ingrato em que nós passamos no combate a essa doença que está realmente em todo o mundo. Não é uma coisa localizada e não é um castigo. Na verdade, isso é uma reflexão que nós deveremos fazer. Então, aquele mundo velho, aquele mundo antigo, onde estava repartido, nós não sabíamos o que acontecia com os nossos irmãos do outro lado do globo, e isso já está em declínio há muito tempo, porque nós hoje somos uma única família. Nós interagimos, nós somos globalizados. No momento em que acontece algo de ruim para o nosso irmão do outro lado do globo, seja em que continente seja, nós já estamos cientes e automaticamente nos colocamos à disposição, fazemos as nossas orações, as nossas vibrações, o nosso sentimento, ele é expandido para que se minimize o sofrimento daquele irmão naquele determinado país ou naquela determinada região. Então veja só, está terminando então uma fase e que lá no futuro ficarão somente as coisas bizarras, as coisas que, como hoje acontece, de nós entendermos algumas atitudes, alguns costumes, por exemplo, da Idade Média, que para nós é algo assim perturbador, né? Quando nós pensamos assim, naquele tempo, eles tomavam banho raramente. E quando tomavam, a família toda usava e aproveitava a mesma água. Então isso para nós hoje é fora de cogitação. É fora de cogitação também para nós hoje, quando nós temos um filho, ou ele está inquieto, um bebezinho, ou um filho pequeno, ou um filho adolescente, ele está inquieto, ou nós notamos que ele está hiperativo, ou está doente com febre. Hoje nós não recorremos mais a fazer cortes no corpo para eliminar o mal, ou seja, nós não fazemos mais a sangria. E antigamente isso era muito normal. Então, muitas das coisas que nós fazemos hoje, o que nós fizemos há pouco tempo atrás, não faremos mais, porque vai estar dentro desse quadro de costumes bizarros, de costumes, digamos assim, maus costumes, né? Então, a verdade seria mau costume. Então, nós vamos vendo que nós estamos, sim, num processo, eu vou dizer até que acelerado de evolução, porque o tempo é muito rápido e nós estamos sendo exigidos para que dar respostas mais rápidas e trabalharmos, assim, as nossas questões. Kardec também diz que não haverá mais catástrofes, grandes cataclismos, como houve no passado. Haverá agora, daqui para frente, lutas de ideais. E isso nós estamos percebendo que está se propagando pelo mundo. Mas essas lutas podem trazer conflitos, pode trazer a inquietação, pode trazer também a perturbação. Talvez nós não vejamos mais guerras como os nossos avós ou os nossos pais viram, mas nós as sentiremos sim, através
do resultado que isso vai trazer, ou seja, por exemplo, a escassez de tudo, de alimento, de medicamento, enfim. Aí nós vamos ver, né, que nós estamos prontos para abrir as comportas do nosso coração e aí deixar jorrar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então hoje eu percebo isso muito, muito flagrante. Então, aqui perto existem movimentos que estão angariando alimentos, levando para as pessoas que neste momento estão passando necessidade, por conta que tiveram que parar com o seu ganha-pão, que talvez fosse um ganho diário, um ganho semanal. Então, muitos estão levando essas cestas básicas e até medicamentos quando necessários. Então, eu percebo que nós estamos, sim, nos abrindo para esse novo horizonte. Os cataclismos, né, como outrora aconteceu, por exemplo, com aquela colisão que a Terra recebeu de um asteroide, um meteoro, né, que dizimou os dinossauros, provavelmente nós não passemos novamente, porque hoje nós temos uma tecnologia que nos permite bloquear esse mal. Ou seja, hoje existem formas de desintegrar um meteoro antes que ele nos atinja. Nós temos já veículos preparados para isso. Então, não haverá mais dessa forma, nessa extensão. Mas nós ainda teremos, sim, né, problemas com acidentes naturais. Nós tivemos agora recentemente, né, um tsunami, acidente em Chernobyl, acidente nuclear da usina nuclear do Japão. Então, nós temos ainda assim uma característica de momentos perigosos, porque nós corremos esse risco. E aí nós percebemos que nós somos uma família, mas cada um dentro de um patamar. Nós não estamos todos na mesma categoria evolutiva. Uns mais, uns menos, outros mais, outros menos ainda. Mas cada um vai realizar a sua evolução num tempo diferente. Porém, uns caminham mais rápidos, outros caminham mais lentamente. Mas somos todos juntos. Então, digamos assim, que na média, tanto aquele que está mais para baixo como aquele que está mais para cima, na média, nós atingimos esse momento importante na evolução. E quando essa média ela chega em determinado patamar, nós temos aspirações mais elevadas, mais amplas. Existe em nós, né, a consciência, por exemplo, da insuficiência das instituições, que nos serviu de muleta até há pouco tempo. Então, hoje nós temos que raciocinar por nós mesmos, porque nós entendemos que nós somos os responsáveis por nós. Cada um é responsável por si. Todos juntos se ajudam. Tanto encarnado, a população encarnada, como a desencarnada. Nós somos a mesma população, caminhamos juntos para novos horizontes. Nós estamos aprendendo aqui nessa dimensão e aqueles que partiram também estão aprendendo. Então, Allan Kardec diz que a marcha progressiva da humanidade, ela ocorre de duas maneiras. A primeira maneira, gradual e lenta. E a segunda, por grandes abalos rápidos. Então, eu não vou falar da primeira, que é gradual e lenta, porque eu já falei, que vai chegando até nós atingirmos esse patamar. Vamos falar, então, pelos grandes abalos que são rápidos. Então, esses abalos, eles trazem transformações também rápidas na sociedade humana.
Nós estamos passando por um abalo assim agora, né? Então nós vamos ver que o caráter, os costumes, os usos, tudo vai passando por uma transformação, tudo vai sendo mudado. Então hoje nós percebemos que nós já temos muita consciência em relação ao outro, por exemplo. Se eu tô com gripe, eu já não me aproximo de pessoas. Então eu começo a pensar no coletivo. E é assim que caminha a evolução humana. Aí nós podemos questionar, mas eu conheço tanta gente que não faz assim, por enquanto. O nosso tempo não é o tempo do Criador. Então, dessa forma, agindo assim, nós vamos caminhando, trilhando para a humanidade regenerada, que vai se transformando através de novas ideias, novos costumes. E nós estamos nesse curso há muito tempo. Nós não somos ingressantes agora, né? Nós estamos já nessa estrada há muito tempo. A conscientização que o tempo da Terra é rápido, isso nós já temos. E que há um longo caminho ainda a ser percorrido também, nós sabemos, né? E assim nós vamos juntando a história do passado aos fatos do presente e nós vamos projetando nossos passos para o futuro com mais segurança. Então vamos entender essa parte aqui sobre a conscientização do tempo. Então nós sabemos que o nosso tempo é muito curto, é rápido enquanto encarnados. Mas nós temos que ter a consciência, nós temos que ter isso muito bem estabelecido em nossas mentes, que nós estamos caminhando dentro da eternidade. E nós não aprendemos ainda essa lição. Então, nós não projetamos as coisas, por exemplo, para daqui 100 anos, 200 anos. Nós temos um projeto de vida que vai até uns 30 anos para frente, 40, 50. Então, nós não estamos preparados ainda para caminhar dentro da eternidade, embora estejamos caminhando inconscientemente. Então, a partir do momento em que conscientemente nós insetarmos a nossa marcha dentro dessa eternidade, nós teremos, sim, uma guinada nas nossas ações, uma guinada em tudo aquilo que nós realizamos. E nós vamos sabendo, com certeza, que o bem que nós realizamos não é somente para nós, ou para mim, né, colocando o indivíduo, é também para o próximo. E o Espiritismo, ele veio assim descortinar esse novo horizonte. Eu sempre digo que o Espiritismo é um portal que se abre, onde nós teremos assim recursos de entender aquilo que ainda dorme em profundo mistério. E eu falo que é uma felicidade estar participando do Espiritismo, ter abraçado esse ideal, porque me trouxe realmente uma visão bem diferenciada do mundo que vivo, do quem eu sou, porque eu estou aqui e o que ele me proporciona. Então veja, com essa nova conscientização, nós vamos devassar sim os mistérios que desconhecemos nesse mundo que vivemos. E assim nós vamos abrindo, né, o nosso entendimento de qual é o verdadeiro sentido, né, da nossa existência, da existência humana. Tanto na dimensão que transitamos, que é a física, como em outras dimensões, que se nós já transitamos, nos esquecemos momentaneamente. Então é assim que nós vamos nesse nosso trilhar, entendendo que nós estamos em franca evolução. Então essa é a segunda maneira do homem evoluir, que é rapidamente, né? Por motivos que levam a gente a ter a necessidade de abrir os olhos. E assim, nós hoje não podemos alegar ignorância. Eu não sabia, eu não sei.
não tive oportunidade, sabe sim, porque os órgãos, os veículos de comunicação, eles estão, assim, transmitindo isso de várias formas, mas transmitindo, né, o potencial humano, a capacidade humana e que nós somos além, sempre além da matéria. Então, hoje, nós já podemos alegar que sabemos de onde viemos, o porquê aqui estamos e para onde iremos depois que nós abandonarmos as nossas vestes do corpo físico, né? Nós não somos limitados a uma existência efêmera ou uma existência passageira, porque o Espiritismo vem para nos abrir a mente, mostrando que a experiência no momento, nessa experiência que nós estamos aqui na matéria, ela é importantíssima para que nós possamos recolher os conhecimentos na prática. Então, é aqui que nós vamos ter que nos envolver, nos fraternizar, nos solidarizar, para que possamos ser misericordiosos, para que nós tenhamos, então, o exercício do amor. E o aprendizado é constante, porque hoje nós sabemos que a vida segue sempre estuante, ela não para. Mesmo quando há o decesso físico, das forças físicas, a essência, que é o eu, que é o espírito, prossegue trabalhando, prossegue com todas as suas potencialidades. Então, esse processo é importantíssimo e nós sabemos que nada se perde, nada. Cada momento de aprendizado é elementos preciosos que nós colocamos na nossa bagagem. E nós sabemos que o nosso hoje é a soma do nosso passado, de tudo aquilo que nós já experienciamos, de tudo aquilo que vivenciamos, unidos ou não. Então, meus irmãos, essa é a parte que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Eu entendo que semana passada eu me estendi um pouco mais, mas deixarei sim lá no grupo para que façam perguntas e assim responderei para vocês. Eu agradeço a todos vocês e que Jesus nos fortaleça, nos ampare, que a luz suave do seu amor, médico de todos nós, possa envolver a cada um em suas necessidades, principalmente aqueles que estão adoecidos neste momento por conta deste mal que nos assola, mas não relegando a nenhum dos nossos irmãos. Que Jesus envolva todos os nossos irmãos de humanidade e que nós estejamos sempre abraçados, felizes e juntos. Muito obrigada.